A era dourada de Hollywood, luzes cintilantes, sonhos de champanhe e segredos enterrados mais profundamente do que a calçada da fama. Mas, e se eu te dissesse que algumas das estrelas mais amadas foram forçadas a tomar decisões que as assombrariam para sempre? Tudo em nome da imagem, dinheiro e controle. Por que os estúdios se importavam tanto com o que acontecia a portas fechadas e quem pagou o preço? Prepare-se, porque a verdade por trás dessas fachadas glamorosas não é apenas chocante, fará você questionar tudo o que pensava saber. Judy Garland. Imagine Judy Garland em sua glória Technicolor, as tranças de Dorothy balançando pela estrada de tijolos amarelos, cantando com todo o coração sobre Somewhere Over the Rainbow. Para o público, ela era a pura inocência, o símbolo do sonho americano impecável da MGM. Mas aqui está a realidade brutal. A vida de Judy era controlada até a última caloria, pílula e momento privado. E esse controle trouxe consequências devastadoras. Por trás da magia de O Mágico de Oz, havia um regime digno de um romance distópico. A MGM praticamente possuía Judy. Sua dieta, seus relacionamentos, até mesmo seu sono eram todos microgeridos. Os chefes do estúdio ditavam tudo. E se você acha que isso soa extremo, espere até ouvir o que aconteceu quando Judy se apaixonou e tentou formar uma família. No início da década de 1940, Judy se casou com o líder de banda David Rose. Por um breve momento, parecia que ela poderia realmente ter uma chance de ser feliz. Mas quando ficou grávida, a reação da MGM foi tudo menos alegre. Os executivos do estúdio entraram em modo de crise. Uma ídolo, adolescente grávida e solteira. Nem pensar. Eles não se importavam com as esperanças de Judy. Eles se importavam com a venda de ingressos e com uma imagem cuidadosamente criada de garota da porta ao lado. Então, o estúdio interveio da maneira mais invasiva e dolorosa possível. Eles a forçaram a fazer um aborto. Deixe isso assentar. A estrela infantil mais amada do mundo, coagida a tomar uma decisão que a assombraria para sempre, tudo para manter viva uma fantasia de bilhões de dólares. Judy foi informada diretamente que sua carreira, o sustento de sua família e todo o seu futuro estavam em risco se ela não obedecesse. As pessoas que deveriam guiar sua carreira tornaram-se manipuladores de sua vida pessoal. As consequências emocionais foram catastróficas. As próprias palavras de Judy em entrevistas posteriores disseram tudo. Eles nos davam pílulas para nos manter acordados, depois pílulas para nos fazer dormir. A pressão era constante. Essa pressão alimentou uma batalha ao longo da vida com abuso de substâncias, depressão e um desejo desesperado de controle sobre sua própria vida. Então, da próxima vez que você ouvir Over the Rainbow, lembre-se, os arco-íris de Hollywood vieram a um preço, e para Judy Garland, esse preço foi pago em agonia privada atrás das portas fechadas do estúdio. Quem diria que a inocência poderia ser fabricada e a um custo tão devastador? Jean Harlow. Jean Harlow, cabelo platinado, olhar magnético e um sorriso que lançou 1000 devaneios. Na tela, ela era exatamente a loira fatal selvagem e intocável que a MGM queria e garantiu que ela seria. Fora das telas, porém, a vida de Harlow era um turbilhão de escândalos, desilusões e um estúdio todo-poderoso que a via mais como um produto do que como uma pessoa. Nascida Harlan Carpenter, a ascensão de Jean foi meteórica. Aos 20 anos, ela era o nome em todas as marquises de cinema, dominando as bilheterias com sucessos como Hells Angels e Dinner at Eight. O público não se cansava dela, mas por trás das câmeras, Harlow vivia em uma gaiola dourada e o estúdio a mantinha presa com algemas de ouro e regras de ferro. O segundo casamento de Harlow com o produtor Paul Byrne deveria ter sido seu final feliz. Em vez disso, transformou-se em um tornado de tabloides quando Harlow ficou grávida durante o casamento. O pânico da MGM foi instantâneo e absoluto. A maternidade, argumentaram, não se encaixava na marca de símbolo sexual. Um filho destruiria a ilusão. Jean seria vista como sexy, misteriosa, ou até disponível se de repente fosse mãe de alguém. Na clássica moda de Hollywood, a imagem importava mais do que a humanidade. A decisão não era dela. Os advogados do estúdio e as máquinas de relações públicas intervieram e deixaram claro que Jean Harlow era valiosa demais, muito comercializável, para ter uma vida privada. Ela foi pressionada, alguns dizem que ordenada, a fazer um aborto. O custo emocional foi enorme. Amigos e confidentes descreveram uma mulher consumida pela culpa, presa entre a vida que desejava e a carreira pela qual estava aprisionada. Se isso não fosse suficiente, a misteriosa morte de Byrne apenas aprofundou o espiral. Tabloides se aglomeraram, rumores se espalharam, e Jean foi deixada para lidar sozinha com seu luto e seu trauma.
A MGM redobrou os esforços, colocando-a de volta em frente às câmeras, varrendo cada tragédia pessoal para debaixo do tapete vermelho mais próximo e espesso. A história de Harlow é uma janela cristalina para as prioridades implacáveis da era de ouro de Hollywood. Imagens sobre individualidade, lucro sobre privacidade, espetáculo sobre alma. Sua vida breve e explosiva é um testemunho de quão rapidamente o sistema podia te devorar e do pouco respeito que tinha pelos corações e escolhas de suas estrelas. Para Jean Harlow, o rótulo de loira fatal veio com um asterisco oculto. Nem tudo que reluz na tela pode esconder um mundo de desilusões fora dela. E, no caso dela, o custo da fama foi pago em silêncio, segredo e uma perda pessoal que o público nunca chegou a ver. Bette Davis nunca foi de recuar de uma briga, nem com chefes de estúdio, nem com colegas de elenco, nem mesmo com o lendário Jack Warner. Com aqueles olhos ferozes e uma inteligência afiada, ela abriu caminho pelo clube dos meninos de Hollywood e conquistou seu lugar como uma das atrizes mais respeitadas e temidas do cinema. Mas, apesar de toda a sua força na tela, a verdadeira batalha estava sendo travada longe dos holofotes, nos sufocantes escritórios dos poderosos de Hollywood. No início de sua carreira, Davis estava subindo rapidamente. Ela era jovem, ambiciosa e exatamente o que os estúdios queriam, até que deixou de ser. Quando Bette se viu grávida durante um relacionamento de alto perfil, os cartões de parabéns não começaram exatamente a chegar. A Warner Brothers viu um problema, não um milagre. A maternidade, insistiam, destruiria o mistério e a perigosa vantagem que tornavam Bette rentável. Um filho a transformaria de uma femme fatale em algo muito mais ameaçador para o estúdio. Um passivo. Os sussurros se transformaram em comandos diretos. Disseram a Bette que ela perderia papéis, sua reputação despencaria e sua carreira estagnaria se ela não cuidasse disso. Em uma indústria onde os contratos de estúdio eram praticamente algemas, suas escolhas eram ilusões. Relutantemente, sob pressão incessante, Davis interrompeu sua gravidez, uma agonia privada que ela nunca poderia tornar pública. O que Hollywood ganhou em troca? A ilusão de controle. Para Davis, o custo foi emocional e profundo. Ela uma vez disse famosamente: "Eu sobrevivi porque era mais dura do que todos os outros." Mas essa dureza foi forjada no fogo, e cada perda privada, cada desgosto secreto apenas a endureceu ainda mais. Não se tratava apenas de talento ou força de vontade. Era sobre suportar uma indústria que se importava mais com manchetes do que com felicidade. Davis nunca esqueceu a lição. Na velha Hollywood, seu corpo não era seu. O estúdio podia ditar seus roteiros, seus coadjuvantes e suas decisões mais privadas. É o tipo de poder que se parece muito com tirania, disfarçada de glamour e brilho. Da próxima vez que você vir o olhar penetrante característico de Bette Davis, lembre-se de que essa dureza teve um preço que a maioria das pessoas nunca vê. Por trás da bravata estava uma mulher que sobreviveu jogando pelas regras do estúdio e pagando um terrível preço invisível. Lana Turner. Se você alguma vez precisou de prova de que a velha Hollywood funcionava com 2 pesos e 2 medidas, não procure além de Lana Turner. A original Sweater Girl, descoberta enquanto tomava uma coca em uma lanchonete, tornou-se a definição de estrelato fabricado. Sua beleza, seu drama, seu desgosto, tudo vendido pela MGM como um produto cintilante em uma prateleira. Mas o que aquelas capas de revistas brilhantes nunca mostraram foi a agonia que Lana suportou para manter aquela imagem perfeita intacta. A vida pessoal de Lana Turner era uma novela em Technicolor, romances prontos para tabloides, escândalos de alto perfil e desgostos suficientes para preencher uma dúzia de roteiros de filmes. O capítulo mais suculento? Seu caso com Tyrone Power na década de 1940 incendiou a fábrica de boatos de Hollywood e fez a máquina de publicidade da MGM entrar em total bloqueio. Quando Lana ficou grávida, as apostas dispararam. Uma gravidez fora do casamento para uma estrela com um contrato inquebrável. Os estúdios entraram em modo de pânico mais rápido do que você pode dizer. Bilheteria. A MGM, que nunca deixava as coisas ao acaso, colocou imensa pressão sobre Lana para resolver a situação. Até o próprio Power, temeroso por sua reputação, pressionou pelo aborto. A escolha era uma miragem. Nunca houve uma opção real. A única coisa que importava era preservar a ilusão de desejabilidade perpétua, a fantasia que Hollywood vendia tão avidamente às massas.
Foi uma decisão tomada em segredo, em uma clínica longe das câmeras e das luzes. O impacto em Lana foi para a vida toda. Ela mais tarde admitiria sentir-se dilacerada pela contradição entre sua imagem pública e sua realidade privada. Por trás do cabelo perfeitamente penteado e do sorriso de $1 milhão, havia uma mulher assombrada por um sacrifício feito não por amor ou mesmo sobrevivência, mas pelas prioridades comerciais de homens de terno. A ironia? Todo aquele tumulto emocional não a protegeu de fofocas ou escândalos. Na verdade, a tornou mais alvo. Os tabloides adoravam especular, sem nunca saber a verdadeira dor que ela carregava. A MGM só se importava que as receitas de bilheteira continuassem a entrar, alheia às feridas que tinham infligido. Então, da próxima vez que você vir Lana Turner brilhando na tela prateada, lembre-se, por trás de cada It Girl de Hollywood, havia um conjunto de cordas invisíveis puxadas com força pelo estúdio, sufocando a verdadeira escolha e a verdadeira felicidade. Às vezes, as estrelas mais glamorosas escondiam os segredos mais sombrios, porque o espetáculo, como sempre, tinha que continuar. Joan Crawford. Diga Joan Crawford, e você evoca imagens de glamour determinado, ombreiras, sobrancelhas arqueadas e aquela atitude vencedora do Oscar que não perdoa. Ela foi a estrela suprema, sobrevivendo à era do cinema mudo, ao surgimento dos filmes falados e a 1000 chefes de estúdio. Mas nem mesmo a mulher mais poderosa de Hollywood conseguiu superar um sistema determinado a manter suas protagonistas sob controle, a qualquer custo. A ambição de Crawford era lendária. Ela lutou para passar de corista à realeza da lista A, transformando-se repetidamente com uma disciplina de ferro. Mas as regras de Hollywood não se dobravam nem para suas estrelas mais brilhantes. Quando Joan se viu grávida no auge de sua carreira, os estúdios viram uma catástrofe em formação. No mundo dos colunistas de fofocas e executivos obcecados por imagem, um bebê talvez fosse mais escandaloso do que qualquer romance na tela. É amplamente relatado, embora nunca oficialmente admitido pela própria Crawford por razões óbvias, que ela foi pressionada a fazer múltiplos abortos, cada um lembrete sombrio de que seu corpo era considerado propriedade pública. Estúdios como a MGM queriam que ela personificasse alguém solteira, glamurosa e sempre disponível. Não uma mãe ou mulher de família. Os contratos de Crawford eram claros. Sua vida fora das telas era tão cuidadosamente planejada quanto seus papéis nas telas. O que isso custou a ela? Tudo e nada ao mesmo tempo. Joan adotou crianças mais tarde na vida, uma escolha que alguns dizem ter sido motivada pela dor e culpa que carregava de anos, sacrificando seus próprios desejos por sua carreira. O explosivo livro de memórias de sua filha Christina, Mommy Dearest, pinta o retrato de uma mulher obcecada por controle, talvez porque fosse a única coisa que ela tinha permissão para ter. A história de Joan é um estudo de contradições, a diva de punho de ferro que, em privado, estava à mercê de homens com contratos e calculadoras, a atriz durona que, quando mais importava, não teve escolha. Em Hollywood, o poder sempre foi uma ilusão, uma que poderia ser arrancada num instante se você quebrasse as regras não ditas. Então, quando você lembrar de Joan Crawford, lembre-se do preço que ela pagou por seu trono, um legado construído não apenas sobre ambição, mas sobre escolhas impossíveis e segredos trancados mais firmemente do que qualquer cofre de estúdio. Às vezes, ser rainha significa sobreviver a um reino que nunca realmente te deixa governar. Rita Hayworth. Rita Hayworth. Basta dizer o nome dela e você tem a resposta de Hollywood para a palavra icônica, a sereia de Gilda, uma deusa em luvas de cetim, um ícone global que podia fazer uma geração inteira perder a compostura com um único movimento de cabelo. Ela era a fantasia, o sonho de todo homem, a mina de ouro de todo o estúdio. Mas os sonhos podem ser uma prisão, e Rita sabia disso melhor do que ninguém. Fora das telas, Rita era Margarita Carmen Cansino, complexa, tímida e constantemente fugindo da imagem que a Columbia Pictures criou para ela. Sua vida pessoal era ouro para os tabloides, 5 casamentos, casos com príncipes e gênios, e um coração que sempre parecia fora de alcance. Mas quando Rita se envolveu com o diretor Orson Welles, algo real parecia possível. Ela queria uma família, uma chance de se ancorar em um mundo que só a queria em exibição. Mas então veio a notícia: grávida. Um final feliz? Não no mundo dos estúdios.
O tirânico chefe da Columbia, Harry Cohn, tinha uma regra de ferro: nada deve distrair da ilusão da deusa do amor. Um bebê significava o fim da fantasia, o fim das vendas e, na mente dele, o fim do valor de Rita. Então, a campanha de pressão começou. Wells, ele mesmo dividido entre o amor e a carreira, não ajudou. É para o melhor, diziam. Não era uma escolha que Rita pudesse fazer. O controle da Columbia era absoluto. Seu futuro, seu corpo, sua felicidade, tudo gerido por uma sala cheia de homens com contratos. Relutantemente, Rita concordou em fazer um aborto, uma decisão que a assombraria pelo resto de sua vida. Amigos disseram que ela nunca superou isso. Ela se jogou no trabalho, buscando a perfeição, sempre sentindo que algo estava faltando. O custo? Foi mais profundo do que as revistas jamais relataram. Em entrevistas posteriores, os olhos de Rita ficavam distantes. Todo homem que conheci se apaixonou por Gilda e acordou comigo. Ela disse famosamente, como se quisesse dizer que a fantasia é tudo o que importa, não a mulher por trás. Para Rita Hayworth, Hollywood foi tanto playground quanto prisão. Ela era adorada por milhões, mas negada em seus desejos mais básicos por um sistema construído sobre ilusões. A deusa do amor recebia aplausos, não empatia. E o mundo nunca soube da dor escondida atrás dos holofotes. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, o símbolo sexual definitivo da América. Uma lenda em diamantes, um paradoxo ambulante e falante. Ela é o rosto em todos os pôsteres de dormitórios universitários, a voz em Happy Birthday, Mr. President, e o espírito trágico e inquebrável por trás de alguns dos maiores filmes de Hollywood. Mas o que a maioria das pessoas esquece é o quanto da vida de Marilyn não era dela. O cabelo loiro, a voz sussurrante, o ato de ingenuidade brincalhona, tudo foi meticulosamente planejado por estúdios que viam Marilyn como seu maior investimento. Nascida Norma Jean Mortenson, Marilyn era uma sobrevivente muito antes de se tornar uma estrela. Sua infância foi um carrossel de lares adotivos, traumas e perdas. Quando ela alcançou seu auge em Hollywood, ela sabia que sobreviver significava dar aos estúdios exatamente o que eles queriam. Mas o que eles queriam era impossível. Juventude eterna, beleza inatingível e uma vida sem espaço para emoções reais ou erros reais. Então, quando Marilyn ficou grávida várias vezes, segundo biógrafos, a reação foi de puro cálculo frio. Os executivos do estúdio e os homens poderosos em sua órbita, maridos, amantes, agentes, todos concordaram que a maternidade não se encaixava na marca. Um bebê seria um desastre para a imagem da perfeita bomba de Hollywood. Monroe foi pressionada, persuadida e até ameaçada a abortar pelo menos uma gravidez. Em alguns casos, abortos espontâneos pouparam o estúdio do problema, mas sempre se tratava de controle. Seu corpo não era dela. Era um produto. O impacto foi devastador. O desejo de Marilyn por uma família não era segredo. Ela confidenciava a amigos próximos sobre a dor da perda, o desejo de ter um filho que nunca poderia manter. A fama vai passar, ela disse uma vez, e por tanto tempo eu tive você, fama. Se a fama passar, sempre soube que era volúvel. Por baixo do brilho, Monroe era uma mulher em dor, lutando por autonomia em um mundo determinado a negá-la. Os tabloides adoravam dissecar sua vida amorosa, seus colapsos e seus segredos de beleza. Nunca contaram a verdade de que as maiores desilusões de Marilyn foram decididas por ela a portas fechadas, com seu futuro pendurado na balança. Ela era uma estrela, sim, mas também uma vítima, sacrificada no altar da máquina de Hollywood. Para Marilyn Monroe, a fama foi tanto uma bênção quanto uma sentença de vida. O mundo se lembra de sua risada, seu sorriso, seu andar icônico, mas a verdadeira história é o que a fizeram desistir, e o quão pouca escolha ela realmente teve. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge, a primeira mulher negra indicada ao Oscar de melhor atriz, a estrela glamurosa de Carmen Jones, a mulher que quebrou a barreira racial de Hollywood com puro talento e carisma inabalável. Mas o legado de Dorothy não é apenas sobre papéis que quebraram barreiras e ovações de pé. Também é sobre o preço impressionante que ela pagou por ousar existir em um mundo que nunca quis que ela vencesse. A ascensão de Dorothy foi nada menos que revolucionária. Ela lutou por cada oportunidade, derrubou preconceitos e exigiu respeito em uma indústria que a tratava como uma novidade exótica na melhor das hipóteses e uma ameaça na pior. Sua beleza e elegância mascaravam o estresse implacável de navegar por um Hollywood que policiava cada movimento, cada boato, cada erro.
E quando Dorothy se viu grávida, as apostas se multiplicaram por 1000. Para atrizes brancas, a maternidade era um problema. Para uma estrela negra com tudo a perder, foi uma catástrofe que acabou com a carreira. Gerentes, agentes e solucionadores de problemas do estúdio todas as fileiras fechadas. Uma gravidez fora do casamento arruinaria tudo. Dandridge foi pressionada, intimidada e emocionalmente encurralada, até que a única saída foi concordar com um aborto. Seu corpo, suas esperanças, seu futuro sacrificados no altar do cálculo cruel de Hollywood. O desgosto de Dorothy não terminou aí. Ela queria desesperadamente uma família, e mais tarde deu à luz uma filha, Harolyn, que nasceu com deficiências graves. Executivos do estúdio e agentes a instaram a esconder a criança, temendo má publicidade. Dandridge, sempre digna, recusou-se a sentir vergonha, mas as cicatrizes emocionais foram permanentes. A indústria que a celebrava no palco e na tela não lhe deu nenhuma graça em particular. Mesmo no auge de sua fama, Dandridge estava isolada. Ela tinha que ser 2 vezes melhor, 2 vezes mais cuidadosa e 2 vezes mais silenciosa que seus colegas brancos. O segredo de seu aborto forçado foi apenas uma das muitas feridas que ela suportou para se manter à tona em um mar de hipocrisia institucional. Hoje, Dorothy Dandridge é saudada como uma pioneira, uma mulher que mudou o jogo e pagou o preço máximo. Mas por trás da lenda, havia uma mulher que nunca parou de lutar pelo direito de viver, amar e escolher, não importando o quanto Hollywood tentasse tirar esses direitos. Ava Gardner. Se há um nome que evoca o lado selvagem e sensual de Hollywood clássico, é Ava Gardner. Ela era a Sirene do Sul que encantou tanto fãs quanto estrelas. Frank Sinatra, Mickey Rooney, Howard Hughes. Mas, por mais glamourosa que sua vida amorosa parecesse, o verdadeiro drama nunca estava nas manchetes. Foi nos escritórios dos fundos da MGM, onde os solucionadores do estúdio puxavam os cordelinhos e tomavam decisões sobre todos os aspectos da vida de Ava, incluindo suas decisões mais privadas. Ava era uma rebelde de batom vermelho, com uma risada que podia parar o trânsito e um temperamento que podia esvaziar uma sala. Mas nem mesmo ela era páreo para o controle de ferro da MGM de Louis B. Mayer. Quando ela se viu grávida 2 vezes durante seus anos, como uma das mulheres mais fotografadas do mundo, Ava não teve a chance de saborear a notícia ou planejar a maternidade. Em vez disso, ela teve uma aula intensiva sobre o controle do estúdio. Em sua autobiografia, Ava revelou tudo. Os chefes da MGM disseram-lhe claramente que um bebê significaria o fim de sua carreira. Eles não mediram palavras, ela escreveu. Disseram que seria o meu fim. Os homens no comando estavam obcecados em preservá-la com uma fantasia inalcançável definitiva. E isso significava nada de estrias, nada de carrinhos de bebê, nenhum indício de domesticidade. Até mesmo Frank Sinatra, sua alma gêmea tempestuosa, foi envolvido pela órbita do estúdio. A pressão era esmagadora, e funcionou. 2 vezes, Ava interrompeu gestações para proteger a marca que era, na realidade, uma gaiola dourada. As consequências foram imensas. Ela despejou sua dor em romances turbulentos, épicas bebedeiras e uma fronteira cada vez mais tênue entre Ava, a lenda, e Ava, a mulher. Os fãs viam os olhos ardentes e o sorriso cansado no ecrã. Nunca viam a dor privada ou as escolhas impossíveis por trás deles. Ava nunca adoçou seu passado. Ela contou sua história com honestidade característica e um tipo amargo de humor. Eu tenho apenas uma regra na atuação: confiar no diretor e entregar a ele coração e alma. Ela disse uma vez. Fora da tela, ela aprendeu que em Hollywood, você tinha que entregar seu coração e alma apenas para sobreviver. Então, da próxima vez que você assistir Ava Gardner iluminar a tela, lembre-se, sua liberdade, sua selvageria, sua atitude despreocupada, tudo isso teve um preço estabelecido por homens que nunca teriam que fazer tais sacrifícios. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead não seguia as regras de Hollywood, ela estabelecia as suas próprias. Com uma voz como o uísque e um humor mais afiado que uma navalha, ela era o furacão do sul que passou pelo palco, tela e sociedade educada com o mesmo desrespeito pelas convenções. Mas até mesmo Tallulah, a original garota má da Broadway no cinema, se viu encurralada pela força mais inflexível da época, o controle dos estúdios sobre os corpos das mulheres. Tallulah era notória por suas façanhas, flertes com todos, desde protagonistas a socialites, festas selvagens que faziam Gatsby parecer comportado, e uma franqueza sobre sua sexualidade que deixava os censores em espasmos. Mas, em um mundo obcecado pela ilusão de decoro, sua liberdade veio com custos ocultos. Quando ela engravidou não uma, mas várias vezes,
A pressão de sua gestão e dos estúdios foi imediata e intensa. A própria Tallulah nunca se esquivou da verdade. Em entrevistas e memórias, ela admitiu ter feito vários abortos, descrevendo-os não como escândalos, mas como tristes necessidades em uma indústria onde a maternidade significava suicídio de carreira. Não posso me dar ao luxo de ter um bebê, ela brincou uma vez, porque teria que desistir de pelo menos 3 amantes e uma garrafa de gin, mas a verdadeira história não era motivo de riso. Por trás da bravata, estava uma mulher empurrada para cantos impossíveis, forçada a escolher entre sua independência e seu sustento. Os estúdios queriam Tallulah como a carta fora do baralho, a estrela imprevisível e despreocupada que poderia encher teatros e jornais com fofocas. Mas eles não tinham interesse na realidade da vida dela. Um bebê, para o sistema de estúdios, não era uma bênção, era uma ameaça. Toda vez que Tallulah enfrentava a escolha, era lembrada de quão pouco poder até mesmo as mulheres mais poderosas realmente tinham. A resiliência de Bankhead era lendária, mas vinha com cicatrizes. Ela era uma rebelde, sim, mas até mesmo rebeldes estão sujeitos às regras do jogo. Sua franqueza sobre seus abortos a tornava uma exceção, mas também expunha o quanto esses segredos abertos eram universais e trágicos na era de ouro de Hollywood. Lembre-se de Tallulah não apenas por suas piadas ou suas festas, mas pela maneira como viveu segundo seus próprios termos, mesmo quando esses termos tinham um custo que a maioria das pessoas nunca imaginou. Então, da próxima vez que você se maravilhar com o glamour da velha Hollywood, pergunte a si mesmo, qual foi o verdadeiro custo para manter essas estrelas brilhando? Essas histórias não são apenas notas de rodapé, são as dores ocultas que alimentaram um império construído sobre sonhos e segredos. Qual história te surpreendeu mais? Deixe seus pensamentos nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais verdades não contadas de Hollywood, porque nesta cidade, os maiores escândalos nunca estavam nas manchetes. Eles estavam bem atrás dos portões do estúdio.